mas eu acho, em particular, eu sou um entusiasta do SUS, tá? Eu também sou. Saúde pública. Eu acho e o os SUS... hospitais, inclusive os hospitais privados. Vai no hospital de elite no Brasil, vai nos Estados Unidos pra você ver. O Brasil é muito melhor. A ideia do só SUS, quem conhece. A ideia do SUS é incrível. Renda básica é uma ideia antiga já. Ela começa com a ideia de ajudar os mais necessitados, carentes. Milton Friedman propôs isso. A ideia que está sendo discutida agora é a substituição da mão de obra humana por máquinas, além do ponto que você levantou. Então existem os dois pontos, tanto para os mais vulneráveis quanto para os que estão perdendo seus lugares no mercado. O maior dilema do capitalismo é enriquecer a todos, e por isso existe a proposta de uma renda básica. Boa. Saquei. Assim, tem várias ideias no Brasil que são incríveis, mas elas são aplicadas de maneira merda, sabe? Assim, o SUS é uma ideia foda. Mas, pô, vá lá Caralho, esqueci o nome do hospital. No Salgado Filho, lá no Meier, lá no Rio, lá, que tu vai ver que é uma merda. Tá bom, mas o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo é parte do SUS. Mas é uma exceção. Não, então, tá. Não vamos entrar nessa discussão porque acho que a gente sai do que é interessante pra quem tá em casa. O que eu quis dizer acho que a ideia... Não, Igor, acho que você tá entendendo, não consegue dar demanda suficiente para tudo que precisa. Isso que é o problema do SUS, né? É uma ideia legal, quando é aplicada de uma forma legal dentro do que se tem, né? Tem que aumentar mais para poder funcionar melhor, é isso, né? De uma renda básica no Brasil, ela passa por uma distribuição mais inteligente do que é arrecadado com os impostos. No sentido que, porra, eu não sei se a gente precisaria ter uma renda básica aí se a gente tivesse casa para todo mundo, educação de qualidade para todo mundo, saúde de qualidade para todo mundo. O ponto é que a gente Mas é que a gente não tem. Então, mas a gente começa a ter discussões de coisas que elas são além das fundamentais. Assim, eu não tô dizendo que renda não é fundamental, mas mais fundamental e mais liberdade, mais autonomia para uma pessoa, ela ter a capacidade de buscar a renda que ela quiser. Como é que ela tem mais capacidade de buscar a renda que ela quiser? Se ela tiver mais educação, se ela tiver mais saúde, se ela tiver as coisas básicas e fundamentais. Porque aí você tá dando liberdade para ela, que é uma coisa que você não vai tirar dela. E aquele ditado velho, a educação ninguém tira de você. E não só a educação, mas as coisas básicas não são tiradas de você e te dão total autonomia para você escolher para que caminho você quer seguir. Uhum. E eu acho que nós, assim, claro, que a gente entrou nesse assunto por um acaso, ou sei lá, desviamos para esse tema. Mas o que eu acho que aqui no Brasil a gente fica tendo discussões de coisas, às vezes, que não são as básicas. A gente não tem o básico resolvido. A gente não tem saneamento básico para metade da população. Isso, assim, nós não temos o básico do básico. E vamos parar de brigar ideologicamente por tantas coisas ou por tantos outros assuntos paralelos se o básico não está garantido. E vamos resolver o básico. Eu não consigo imaginar ninguém que é contra saneamento básico. Claro, aí a gente vai ter uma discussão de como prover o saneamento básico. Uhum. Se é público ou privado, né? e tudo bem. Dinheiro não falta pra esses porra, né? Esses caras são... Então, esse é o problema, esse é um problema. Mas se as pessoas tiverem essa consciência, elas vão parar de servir de massa de manobra e de plateia pra essa briga. Concordo. E vão falar assim, cara, vamos ser adulto. Adulto é o seguinte, ó. Concordamos que o nosso problema é saneamento básico? Concordamos. Então, qual que é a sua proposta, Álvaro? Você acha que o saneamento tem que vir de que jeito? Desse jeito, tal. Aí você fala, desculpa, a gente tá tentando vir desse jeito até agora e não veio. Uhum. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Não veio. Tem muita coisa no Brasil aí. Você tem que ser genuíno, entendeu? A sua aliança final tem que ser em relação ao quê? Ao interesse nacional do Brasil. E não todo mundo amor cego. E não ao amor cego à sua ideologia, entendeu? Claro. O problema da ideologia é isso. A ideologia deixa a gente burro. Eu concordo totalmente com o que você falou, mas amarrando isso com essa questão que a gente estava falando de renda básica, eu acho que tem um fenômeno que aí ele entra na prática, que é o Bolsa Família, que é a remuneração dos pobres em situações de vulnerabilidade, aqui e ali. Então, só um comentário... Tem pessoas saindo da Bolsa Família é um porque... fantástico. Sim, eu também acho que é um programa fantástico. Mas então, só para dizer assim, que não é só uma discussão... Isso, exatamente. Perfeito. Então, só para lembrar que a gente tem que ajudar essas pessoas a serem autônomas. O brasileiro vai chamar o Bolsa Família eternamente Bolsa Família, né? Mudou o nome já agora, né? Esse bagulho do... Como é que é? Não sei o que lá, Renda Brasil, né? Não vai pegar, né? Vai ser Bolsa Família eternamente, né? O que vocês acham? A gente não quer pressionar elas numa dependência própria pra virar e falar assim, olha, você depende de mim. Se eu parar de te dar isso daqui, você já era. Eu tô concordando e aí você tem que votar em mim, você tem que me manter. Isso daqui era uma ajuda pra você sair daqui, você nunca mais tem que falar comigo. Concordo com você, mas só pra dizer o seguinte, que então, portanto, não é só uma discussão sobre como empoderar para fazer o famoso te ensino a pescar, mas tem no Brasil mesmo uma discussão que nem é essa da renda básica universal, mas é do tipo, o que eu faço com quem tá pobre pra burro?
Então isso existe como discussão, só lembrando esse ponto. E não importa que... Claro acho que é, assim, só lembrando esse situações de ponto. vulnerabilidade. Que elas existem nesse país, né? Óbvio, e É isso são aí. tremendas, e aí o remédio é diferente. Só esse meu comentário. Não, tô total de acordo. O problema é que todas as nossas discussões não são no problema é detalhe. que não Elas são precisa terminar- generalizadas e isso são aí. ideológicas. Perfeito, o que é cara. generalizado? Assim, tipo, eu falo no geral. Não tem ninguém que consegue defender aquilo no geral. Se você pegar a pessoa pela mão, olhar e falar assim, olha aqui, conversa com essa pessoa nessa condição. E aí, o que você faz com ela? Não vai ter ninguém que vai ser contra. Claro, no conceito dela não consciente, no conceito dela de não enxergar a realidade, vivendo na bolha Vulnerabilidade dela. máxima. Aí ela vai falar coisas absurdas. Sim, perfeito. E óbvio que tem uma maturidade democrática de ter a consciência do que é a situação do outro. Isso é uma consciência social. E isso é um problema que nós temos muito sério no Brasil. Que a gente vai evoluir pra lá, Deus ajudando. Isso. Que é o quê? Eu olhar... Por incrível que pareça, é uma ideia liberal, como disse antes. Total manual liberal, né? É foda, o Brasil tem muitas realidades. Eu saí da minha bolha. Esse sou eu, cara. Muito bom. Eu sou o cara que, assim, eu ajo assim, sabe? A minha vida, ela me leva pra isso. Eu não abandono os outros, sabe? O cara que tá fudido, eu tô lá ajudando, entendeu? E eu gostaria que a gente evolua, que eu acho isso certo, e eu acho que... Mas você entende por que isso é um problema de consciência? Porque você tem que sair da sua bolha, do seu mundo, do seu eu, e entender que existe um outro eu ali. Uma outra pessoa, uma outra bolha, vivendo uma outra realidade. E claro, eu não tô dizendo que as pessoas não fazem isso por maldade. É porque é difícil você se transportar para isso. É natural que você não consiga se transportar. Você tá lidando colocar no com lugar os do seus outro. problemas diários. Você não teve tempo de olhar os problemas do outro. Você não foi lá em Heliópolis, você não foi lá no Capão Redondo e viu como é a vida lá. Você não conseguiu entender. E às vezes Eu acho legal o que ele tá falando, porque às vezes você não conseguiu mesmo. Não é porque você não tá no Capão Redondo em Heliópolis Isso, não é só que tá ir. fácil pra você. E não é só ir, porque às vezes você pode perceber sem ir. Se você tiver a consciência, você entende e você extrapola, né? Sua mente vai até lá e fala assim... Como é que eu me coloco no lugar dele ali? Uhum. Como é que ele chegou ali? Será que foi fácil para ele chegar ali? Será que foi fácil para você dar aula? O que você fez? Qual foi o seu caminho? Qual foi o seu? Qual foi o meu? Cada um com as suas dificuldades. E você saber respeitar e olhar e entrar dentro da vida do outro. E o ápice da democracia é você fazer isso. Só que fazer isso numa escala giga. Como assim giga? 212, 15 milhões de brasileiros. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acha que essa... Óbvio, muito interessante. Que esse fenômeno, eu vou chamar aquele aqui de empatia. É uma empatia. Você acha que esse fenômeno, ele depende de condições econômicas, enfim, ele depende de um espaço para acontecer, ou ele existe até nas situações mais duras, ou até o contrário, não, são nas mais duras que ele de fato existe? Como Boa você vê? pergunta. Eu acho que são pessoas que percebem. Eu não sei se é a situação que faz ela perceber. Acho que para algumas pessoas sim, mas eu acho que na maioria das vezes são pessoas que elas começaram a expandir, elas olham, elas prestam atenção, elas têm curiosidade. Você acha que emerge do indivíduo independente do contexto? Emergiu dela em última instância talvez pela criação, pelas experiências que ela viveu, mas o que eu acho é que a pessoa ela tem uma curiosidade, um interesse, um respeito pelo outro. E aí você começa a ver o outro. Ver de verdade, não é ver assim, você tá aí na minha frente. Não, Você é ver e entender pensar a assim, história tipo, do cara. Mas tem uma coisa também, né? Geralmente, pelo menos o brasileiro tem muito disso. Geralmente, quando acontece uma desgraça, uma tragédia, coisa e tal, é meio que unanimidade, todo mundo se comove, né, velho? E todo mundo começa a ter esse espírito de empatia, assim. O povo brasileiro é muito assim, né? Claro que tem sempre aquela meia dúzia que quer levar vantagem, coisa e tal, mas geralmente a grande maioria, a imensa maioria, fica muito comovida com as coisas, né? Assim, como que ele foi parar aí, né? Você tem um genuíno interesse e curiosidade pelo outro. Isso tem muito a ver com conhecimento. Se você não tem curiosidade sobre nada, não tem como você absorver conhecimento. Por que você quer aprender uma coisa se você sabe tudo, entendeu? Mas eu falo disso. Voltando na questão lá mais básica, de qual é o contexto que desperta a empatia, os estudos de psicologia social mostram que as pessoas mais ricas têm menos empatia. Isso estudos, eu só posso te citar com a maior clareza do mundo, conheço Tudo bem, talvez numericamente, pode ser. Mas assim, não, numericamente sempre vai ser, porque elas são em menor número. Não, eu tô dizendo da proporção delas. Mas eu posso te dar contra-exemplos assim, muito fortes. Mas é lógico, mas você pega um Bill Gates. Não, mas é claro. O nível de consciência desse cara... Aí você fala, não é claro. Desculpa, sabe por que não é claro? Porque você não tem esses bilionários em outros lugares do mundo fazendo o que esse cara tá fazendo. Não, que é o quê? Ele é uma puta exceção também. Não, exatamente, assim, claro, mas lá tem culturas que você cria várias exceções assim. Ele não é uma exceção dentro daquele ambiente. Isso é uma cultura americana, por exemplo. Mas é o Estado promovendo isso aí, né, professor? É o Estado. Ele sabe se ele morrer com aquele dinheirama toda... Ele sabe que se ele morrer com aquela dinheirama toda, o Estado americano vai morder 50% do dinheiro dele. Então ele prefere, mano,
eu tenho muito dinheiro, preciso resolver o que eu vou fazer com isso aqui. Então ele prefere fazer as ações, né, distribuir aquele dinheiro dele, do que o Estado vir comer e, sei lá, fazer as coisas que o Estado gasta lá, sei lá, financiando guerra, por exemplo, guerra em outro país, coisa do tipo. Então por isso que eles têm essa cultura, porque o Estado americano incentiva isso de certa forma, indiretamente, né? Esses bilionários criarem fundações de quererem transformar o mundo. E querem mesmo. Isso é um ápice de uma empatia de falar assim, tá bom, eu dei game over, acabou o jogo pra mim. Eu cheguei no ápice do topo do que eu posso ter e acumular e eu quero agora ter um impacto maior no mundo. Mas numa discussão mais quantitativa, que a gente está falando aqui de milhões de pessoas, ou pelo menos vários milhares de pessoas, o que os estudos de psicologia social mostram é que conforme, assim, por uma questão que é muito complexa, a gente não precisa nem discutir aqui agora, mas nos estratos mais altos, que é no qual nós estamos aqui, sejando bem claro, a empatia é mais baixa. E em oposição, não só a empatia é mais forte entre as pessoas mais pobres, como em situações de tensão, de guerra, de pressão social, a empatia, ela emerge nas pessoas. Então, até a hora que eu perguntei pra você reagir sobre a questão de como você vê que a pandemia, né, mudou a nossa mentalidade, eu acho que ela mudou, tornando a gente mais gregários, mais tribalistas, por uma série de questões, inclusive medo de contaminação biológica, mas também ela trouxe muita empatia social, muita empatia. E movimentos sociais baseados em empatia, das pessoas se ajudando numa série de situações, e às vezes não é só uma ajuda prática, ajuda assim, solidão, famílias que estavam meio distantes, aí começaram a se aproximar por causa dessa solidão. Então, situações de dificuldade, muitas vezes elas ajudam a fazer surgir essa empatia. A gente viu, tem casos clássicos da Segunda Guerra, tem casos de tudo que é lugar. E até volta essa questão aqui, a empatia está rolando muito forte entre a na Ucrânia. Essa sua área de estudo, eu adoraria ver esses estudos para entender exatamente como que eles foram feitos e como que é mensurado isso. Porque a gente tem casos da Segunda Guerra Mundial de pessoas que arriscaram a própria vida para salvar judeus. Exato. Mas a lista de Schindler. Mas a maioria não fez. Então, assim, eu não sei como medir isso. Eu não estou dizendo que não existe, que momentos de adversidade não fazem você olhar para o outro ou querer ajudar ele. A classificação social não é da diversidade. Eu trouxe duas coisas paralelas. Tudo bem. Mas é que eu acho assim, que eu não sei como se mediu isso. Eu acho difícil. Eu consigo ver gente que responde à adversidade para sentir empatia. E eu vejo gente que vê a adversidade e fala assim, eu preciso me garantir e me salvar porque isso vai me pegar. Eu posso te dizer como é que é feito. É o seguinte, a empatia no comportamento social, no mundo, ela reflete um tipo de comportamento que tem a ver com identificação com o sofrimento do outro. E existem testes neuropsicológicos, que quer dizer testes psicológicos que a gente sabe que áreas do cérebro estão sendo usadas. Respondem. Então, por exemplo, meu pós-doutorado foi sobre a área de cognição social no cérebro humano. Eu fiz ligado ao Lean 21, que é um laboratório de investigação em neurociências com ressonância magnética na USP, tá? Na Faculdade de Medicina da USP. E, basicamente, o que eu estudei foi como que as pessoas entendem o outro, a intenção dos outros no seu cérebro. Entender a intenção do outro é cognição social. Empatia é sentir aquilo que o outro sente. Então, tem esses estudos mesmo. Tá? Então, é através da aplicação de teste. É assim que é feito. Sim. E essas aplicações de testes, curiosamente, elas não são iguais para todo mundo. Ou melhor, o desempenho no teste não é igual para todo mundo. É uma curiosidade. Tá? Não acho que de maneira alguma ela defina as pessoas. Longe de mim achar que as pessoas mais ricas são menos empáticas de maneira como regra. Isso é besteira. Assim, mas tem 1 milhão de recortes para a gente olhar para isso e virar e falar assim... populacionais médios. Não, tudo bem. Tem 1 milhão de recortes para a gente olhar para isso e até traz questionamentos, então, da ideia da renda básica. É só você ter mais recursos ou depois que você chegou num certo nível de recursos que você se torna supostamente menos responsivo a uma empatia. Porque se for só o aumento, então, se a gente trouxer essa discussão porque a gente estava falando da renda básica, nós estaríamos dizendo que quanto mais a gente der para as pessoas, menos empatia elas vão ter. Posso falar? Excelente o seu argumento, excelente. Uma reflexão, não é nenhum argumento. Assim, foi uma reflexão muito rica, muito inteligente. Só que ela parte da premissa que eu não estou dando todo mês uma quantidade de dinheiro bem pequenininha, eu estou dando algo que se acumula ao longo do tempo. Então o recorte do que você está falando é a quantidade de dinheiro. Exato. Não é mais dinheiro. É assim, a partir de um certo limite, as pessoas se renda, tornam... exatamente, renda, igual o critério do IBGE. Então, tranches de renda. Você está dizendo que o topo da pirâmide é menos empática que a base. No teste neuropsicológico, que não quer dizer na prática. Quer dizer, dentro de uma situação laboratorial de testes nos Estados Unidos... Qual a explicação disso, para isso? A explicação oficial é a minha. Oficial, né? O estudo que foi feito. Tá bom, a explicação... Porque são vários papers, tá? Em geral, a principal explicação... é que, sim, o rock é a partir de um determinado momento, do ponto de vista de renda, você acaba isolado das questões sociais dos outros, do sofrimento. Se tornam invisíveis. Exatamente, se tornam invisíveis e você fica ensimesmado na sua bolha de privilégios. Tá? Então,
essa é a explicação padrão. Que eu acho que é uma explicação que tem o seguinte, a gente tem que entender qual é a lógica das universidades americanas. As universidades americanas são lugares em que as pessoas, na maior parte das vezes, têm pensamentos assim. É uma questão de como são as universidades americanas, você deve saber muito bem isso aí. Agora, não é exatamente o que eu acho. Eu acho que a grande questão é sobre como funcionam os testes em si. E eu acho que, assim, no final das contas, os testes indiretamente medem pensamento utilitário. E as pessoas que têm, muitas vezes, num país como os Estados Unidos, mais renda, elas, em geral, também têm mais pensamento utilitário. É por isso que elas têm performance, vamos dizer assim, desviante ou inferior nesse tipo de teste, entendeu? Por causa do pensamento utilitário. Então, por exemplo, se elas fazem um jogo do tipo Ultimatum Game, que é um jogo transacional, elas vão querer ser menos generosas no jogo transacional. Tem dados com isso. Não é necessariamente uma interpretação. É egoísmo, sacanagem. A outra é treinamento para um pensamento utilitário. Então, as duas são visões válidas. Eu acho que, muitas vezes, esses papers, até pela natureza de como isso é feito, conheço muito bem as universidades americanas, na verdade, todas ao redor do mundo, mas no Ocidente é essa lógica de você fazer, o teste é feito com o próprio aluno, um aluno de medicina ou de psicologia, então a gente sabe bem como é que aí termina num discurso muito bom, muito edificante. Às vezes não é bem isso, tem esse lado também, mas tem um lado que é artefato do estudo, ou seja, não é bem uma verdade da vida, mas é essa outra coisa. Que discussão qualificada, hein, gente? Rapaz do céu, o Flow foi do Iapoque ao Chuí, né? Caramba, foi do inferno ao céu, velho. Porra, esse cara tem que ficar pra sempre aí, mano. Vamos fazer uma petição aí, ó. Fica Álvaro Machado. Porra. Assim, eu não sei se o brasileiro... Aí fudeu porque vocês me excluíram completamente, tô falando dos... Não, desculpa, vamos voltar. Não. Mas assim, o que isso acontece mesmo, relaxa. Eu quero trazer, assim, eu não sei se então... É que eu entendi que esse estudo é um recorte muito específico sobre comparar um com o outro. Mas o que eu acho é que o nível de empatia do brasileiro, de consciência social, é baixo. Sim, Essa é a minha premissa. Álvaro Machado quer pôr 2 pontos ao mesmo tempo, fazendo digressões, cheios de dialética, mas ele só fala os pontos da melhoria e não traz nenhum argumento de solução. Mas acho que essa função de provocador ali, de âncora do podcast, né? Porque ele tá sendo âncora ali, né? Depois que o Monark saiu, o Igor fica chamando cada vez um âncora ali pra fazer o programa junto com ele. Então eu acho que nessa situação é legal, porque ele acaba elevando o nível da discussão, sabe? E provocando o convidado a trazer raciocínios mais profundos sobre as coisas. Por isso que eu tô falando fica Álvaro. Hashtag fica Álvaro, entendeu? E a minha observação lidando com a realidade brasileira. E que nós temos uma baixa conexão de identidade coletiva. Nós não nos sentimos parte dessa família, nós não temos esses laços de família, de nação, que são construídos na base da história, de líderes, heróis, coisas em comuns, as nossas coisas em comuns, ou o momento que a gente se sente brasileira quando a gente veste a camiseta do time, da seleção. Isso não é um elemento suficiente para a geração de um sentimento de nação.